Meus amados irmãos, graça e paz, tudo bom? Esse é o nosso canal Papo de Bíblia e essa é a oportunidade que nós temos de falar com você um pouco mais sobre a palavra. E aí, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida aí, que você possa também ativar o sininho das notificações, para que toda vez que eu publicar um vídeo você possa estar recebendo esse vídeo. Eu sou o pastor Eliel Rosa e esse é o nosso canal Papo de Bíblia e nós queremos falar algo da parte de Deus para você. A reflexão que nós vamos fazer hoje é uma reflexão bem rápida. A Bíblia vai dizer que Israel, em um determinado momento, ele se dividiu em dois. Na verdade, de um lado ficaram 10 tribos. A gente sabe que Israel é uma nação que era composta de 12 tribos, né? As tribos lá vindas dos filhos de Jacó, né? No entanto, chega em um determinado momento em que a Bíblia vai dizer que Israel, aquelas 12 tribos, elas vão se dividir. De um lado vai ficar o Reino do Norte, conhecido comumente como Israel, e do outro lado o Reino de Judá, ou a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. Nesta forma, meus irmãos, Israel vai começar a viver debaixo dessa divisão. Essa divisão vai ser provocada em Israel por uma série de situações que começam desde a adoração a outros deuses, desde consequências que era de se adaptar a reinos que não eram reinos que serviam ao Deus de Israel, e por isso Deus vai trazer como consequência essa pequena divisão. Ou melhor dizendo, nem tão pequena assim, né? Porque é uma divisão muito significativa. Não somente isso, eu quero conversar com você aqui nesse vídeo sem corte, de maneira bem ampla, para que a gente possa conversar de uma maneira bem leve. Não somente isso, mas Israel também, depois que acontece a divisão, de um lado a gente vai ver em um determinado momento Acabe, do outro lado em um determinado momento Josafá, dois reis da mesma nação que está dividida. Não somente isso, a Bíblia vai dizer que era necessário um arrependimento, era necessário que eles pudessem se voltar para o Senhor. Principalmente o Reino do Norte, que estava vivendo uma vida, o Reino de Judá também, a tribo de Judá e de Benjamim também viviam alguns momentos de desvio da lei, desvio da fé. Mas focando agora no Reino do Norte, a Bíblia disse em vários pontos que o Reino do Norte deveria se voltar para Deus, o Reino do Norte deveria se arrepender dos seus pecados, voltar a oferecer sacrifício somente ao Deus de Israel. Essas histórias elas estão decorrendo ali no livro de 1 Reis. Pois bem, meus irmãos, o Reino do Norte não obedeceu a Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que em determinado momento vai haver uma grande invasão em Israel, no Reino do Norte, nas 10 tribos, tá? Vai haver uma grande invasão, e essa grande invasão provocada por Senaqueribe, a invasão da capital do Reino do Norte, que era Samaria, vai provocar uma grande mistura, vai provocar uma grande miscigenação, de maneira que Israel agora, as 10 tribos, o Reino do Norte vai ficar misturado. Os filhos de Israel então começaram a se casar com as filhas do reino de Senaqueribe. Isso vai provocar uma grande mistura, e exatamente nesse ponto que vai surgir os samaritanos, que lá em João capítulo 4 vai ter uma história da mulher samaritana conversando com Jesus. Os samaritanos eles vão surgir exatamente nesse ponto dessa mistura que vai haver entre as 10 tribos, o Reino do Norte e as nações que invadiram ali Samaria. O que eu quero tratar com você nesse pequeno vídeo de reflexão teológica aqui no nosso canal Papo de Bíblia? Eu quero tratar com você exatamente o ponto de que toda vez que a gente se mistura com aquilo que não é para se misturar, a gente perde a nossa identidade, a gente some. O que vai acontecer é que com essa mistura, com essa miscigenação entre o Reino do Norte, entre as 10 tribos e entre o Reino de Senaqueribe, as tribos do Reino do Norte elas vão desaparecer. Em uma determinada ocasião,
não mais se ouvirá falar das tribos do Reino do Norte. Então, onde estarão a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, e a tribo de Dan, a tribo de Naftali, as tantas tribos que tinham no Reino do Norte, todas elas vão perder a sua identidade, todas elas vão desaparecer, todas elas vão sumir do mapa. E por que elas vão sumir do mapa? Elas vão sumir do mapa justamente porque elas se misturaram. Então pegue isso que eu vou dizer para você aqui agora. Toda vez, eu disse isso em uma aula de teologia nossa, por isso eu quero reforçar aqui, toda vez que a gente se mistura, toda vez que a gente passa a ser igual nos aspectos do pecado, com as coisas desse mundo, todas as vezes que a gente se mistura com aqueles que não são de Deus e começa a praticar as mesmas coisas que eles praticam, a nossa história desaparece. Toda vez que a gente se mistura, a nossa identidade some. Você não foi chamado para ser igual a qualquer um, você não foi chamado para ser igual a todo mundo, você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para ser santo. E santo significa separado, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para refletir Deus. Refletir Deus não significa que você será como todos aqueles que estão em sua volta. Refletir Deus significa que você precisa estar disposto a fazer e tomar atitudes e decisões diferentes. Em Daniel vai dizer que aqueles jovens estão na Babilônia, olha só, a tribo, olha que diferença, as 10 tribos foram invadidas por um reino e dentro do terreno deles eles perderam a identidade, eles sumiram. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles saíram do terreno deles e eles foram até a Babilônia, ou seja, em uma terra estranha, eles não perderam a sua identidade, mas manteram-se firmes no Senhor. Então, o fato de você estar dentro da igreja não significa que você já tem tudo para manter a sua identidade, porque mesmo dentro do reino, da igreja, melhor dizendo, você precisa manter a sua identidade firme e mostrar que você é diferente, que você é um filho de Deus diferente, para que você não suma, para que a sua história não possa se perder, para que você não possa desaparecer. Deus tem uma história linda para você, mas você precisa ser diferente. Deus tem uma história linda para você, mas você precisa fazer diferente. Você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque toda vez que a gente se mistura, a gente acaba perdendo a nossa identidade. Toda vez que a gente se mistura, a gente acaba perdendo a nossa história. Não perca a sua história, não perca o propósito que Deus tem para a sua vida, não perca aquilo que Deus preparou para você, não perca a vista dos planos que Ele preparou e separou para você. Não se misture. Se misturar, que eu estou dizendo, é fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Tem uma proposta de vida de fazer algo diferente. Ainda que todos em sua volta estejam fazendo isso, tem uma proposta de fazer algo diferente, porque a sua história assim se manterá. Hoje, eles são chamados de judeus. Judeus por quê? Porque são oriundos da tribo de Judá, porque se manteram sem mistura e a história deles foi mantida. Apesar de todos os erros que eles cometeram e ainda cometem, nós não estamos aqui para dizer que eles são perfeitos, não, mas nós estamos aqui para aplicar na sua vida que toda vez que a gente se mistura, a gente acaba perdendo a nossa história, a gente acaba perdendo a nossa identidade. Deus abençoe a sua vida, se inscreve no nosso canal Papo de Bíblia, sem cortes. Esse vídeo foi sem cortes para você, desculpe dos erros aí, mas é uma conversa franca para nós nesse dia, nessa tarde, nessa noite, uma conversa teológica franca, porque você não pode se misturar, porque você não é qualquer um, você é alguém separado por Deus para fazer as coisas deles e para viver de acordo com o reino dele. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal, um grande abraço, Pastor Eliel Rosa, para a sua vida em nome de Jesus.